nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, meus irmãos, vamos falar hoje sobre um vídeo que circulou há cerca de 2 dias atrás, que mostra o arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz, distribuindo a comunhão numa missa, e em determinado momento você vê que chega um senhor idoso, tá? Com um chapéu que parece, que lembra a cultura árabe. Esse senhor, ele recebe a Eucaristia das mãos de Dom Jeremias, arcebispo de Londrina, e ao se retirar, ele faz um gesto como fosse comungar, mas não comunga e se retira. O vídeo depois termina e ninguém sabe o que aconteceu depois. Esse vídeo circulou e foi bastante comentado nos últimos dias, tá? Aí vamos tentar analisar que vídeo é esse, o que aconteceu, quem é esse senhor e por que esse vídeo gerou polêmica. Então vamos tentar primeiramente contextualizar o que aconteceu. Quem está acompanhando aí a mídia, sobretudo a mídia católica, sabe que no dia 26 de agosto, o arcebispo emérito de Londrina, ex-presidente da CNBB, Dom Geraldo Magela Agnello, faleceu. Ele tinha cerca de 89 anos, já vinha bastante doente, sofreu um AVC em dezembro do ano passado, já vinha muito doente e veio a falecer agora no dia 26 de agosto. Então foi marcado uma missa de exéquias, tá, para o seu sepultamento, lá em Londrina, onde ele era arcebispo emérito, como eu falei. Vários bispos compareceram, o local ficou lotado, ele foi sepultado na cripta lá em Londrina, na cripta da igreja. Vieram vários arcebispos para lá, a CNBB emitiu nota, Papa Francisco emitiu nota, tudo tal. E a missa foi presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha, que é arcebispo de Salvador, e foi concelebrada pelo arcebispo Dom Jeremias Steinmetz, que hoje é bispo de Londrina. Tá bom? Então, a gente saber qual o contexto em que isso aconteceu. Na hora que estava vendo a distribuição da Eucaristia, a câmera estava direcionada para Dom Jeremias. Eu achei inicialmente que a câmera foi de algum celular, mas não foi. Você vê que tem um logotipo tanto da arquidiocese lá de Londrina, como também da Rede Evangelizar. Então aquela câmera não era a câmera do celular que por acaso estavam filmando. Em determinado momento chega um senhor que não está na fila da comunhão. O pessoal até colocou assim que ele furou a fila da comunhão, tá? Mas vamos entender que ele, talvez por ignorância, se apresentou lá, acho que não sabia o que estava acontecendo, não sei. E nesse momento Dom Jeremias olha para ele e entrega a Eucaristia para ele. Quem é esse senhor? Bom, esse senhor, o nome dele é Sheikh Ahmad Saleh Mahairi. Ele é sheikh da mesquita Rei Faisal, é uma mesquita que fica lá em Londrina, uma mesquita já bastante antiga, tá bom? Ele foi convidado ou compareceu porque era conhecido de todo mundo, provavelmente ele conhecia Dom Geraldo Magela, compareceu lá, até aí tudo bem, não há nenhum problema, a igreja está aberta para todo mundo. Mas aí ele se aproxima da Eucaristia, recebe a Eucaristia e se retira. Então já é grave que um não católico receba a Eucaristia, e mais grave ainda que ele se retire sem ter comungado na frente do padre ou do ministro da comunhão. Então esse é o contexto. Vamos analisar o que aconteceu. Existe uma reportagem que saiu no dia 29 aqui no Brasil Sem Medo. Eu vou ler parte da reportagem para vocês. Há uma nota também que havia expectativa que ela fosse emitida, o jornal fala sobre isso. Ela foi emitida ontem, no dia 30, a gente vai ler sobre isso também aqui e vai comentar. Então vamos começar primeiramente lendo a reportagem do jornal Brasil Sem Medo, que ficou muito boa. Vamos lá, se acompanha aí, tá bom? Vídeo mostra arcebispo de Londrina, Paraná, Dom Jeremias Steinmetz, na missa de exéquias do falecido cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, segundo arcebispo da cidade, entregando a hóstia consagrada, corpo de Cristo, nas mãos do Sheikh Ahmad Saleh Mahairi, fundador da mesquita Rei Faisal em Londrina, a maior autoridade para assuntos islâmicos no país.
Nas imagens, Dom Jeremias vê o árabe paramentado, que fura a fila da comunhão e mesmo assim entrega a Eucaristia para ele. Mahairi, por sua vez, finge que vai comungar, mas em seguida abaixa a mão e não leva a Eucaristia até sua boca. Esse momento é filmado, mas em seguida o sheik sai do alcance da câmera e não é mais possível saber se ele de fato comeu a hóstia ou a levou para algum lugar. O vídeo que mostra esse momento viralizou, vários fiéis católicos usaram as redes sociais para criticar Dom Jeremias e os ministros da Eucaristia que participavam daquela missa e não impediram o ocorrido. Eles lembram que, além da comunhão do corpo de Cristo ser expressamente restrita aos batizados na Santa Igreja, existem instruções para que os ministros e até mesmo os bispos recusem a hóstia consagrada para os não católicos, assim como os não ministros e não ordenados não podem distribuí-la. A missa na catedral reuniu dezenas de padres, arcebispos, bispos e cardeais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. A equipe do Brasil Sem Medo tentou em contato com o arcebispo e a arquidiocese de Londrina, buscando contextualizar a situação. O sheik comungou do pão após sair da cena. Algum ministro da Eucaristia ou coroinha se movimentou para exigir a comunhão diante do altar, conforme a legislação da própria igreja? O arcebispo estava ciente de quem era o sheik e que ele, como não batizado, não poderia comungar o corpo de Cristo? A arquidiocese se esquivou de dar respostas, alegando que deixaria uma nota de esclarecimento não publicada até agora. Essa nota já saiu, aqui foi no dia 29, eu vou ler para vocês daqui a pouco. Tá bom? Há indícios de que o arcebispo Jeremias, além de vários outros participantes da missa integrantes da cúpula da CNBB, conhecia o sheik Mahairi, já que ele próprio é um dos líderes religiosos da comarca. O que se discute com frequência é a intenção do arcebispo que, segundo internautas, ignorou a doutrina da própria instituição. Em um áudio gravado e compartilhado no WhatsApp, o padre Alexandre Alves, a foto está aparecendo para você aí, assessor eclesial dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, reiterando que o termo ministro da Eucaristia é errado, é ministro extraordinário da Comunhão, da Arquidiocese de Londrina, e braço direito de Dom Jeremias tenta minimizar a repercussão, dizendo que não há provas de que o líder religioso não tenha comungado o pão, ignorando que o mesmo não poderia fazê-lo de qualquer forma. O braço direito do arcebispo alegou também que os acusadores dele é que não podem comungar o corpo de Jesus. Alves ainda disse que todos deveriam aguardar o pronunciamento do próprio arcebispo, que até o momento não falou nada. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, esse sheik, ele é muito conhecido na cidade, já sabemos que Dom Jeremias o conhece, tá? Alguém podia alegar, não, mas aí naquele momento Dom Jeremias não sabia quem era. Realmente, se eu fosse um padre ou um ministro da comunhão e chegasse aquele senhor de idade ali, eu não ia negar a Eucaristia para ele. A gente não pode negar a Eucaristia na presunção de que a pessoa não é católica, na presunção de que a pessoa não está em estado de graça. Só que ele é conhecido. Então Dom Jeremias ministrou a Eucaristia ciente de que estava ministrando a um não católico. Vocês vão ver depois que ele confirma isso. E outra coisa mais grave é que ele se retira com a Eucaristia na mão. Isso é ainda mais grave. Tá? Injustificável. Não tinha ninguém ali observando isso. Ah não, o pessoal deixou passar batido. O pessoal deixou passar batido, então mostra que não está havendo zelo durante a distribuição da Eucaristia. Isso aqui é um contexto que tem que deixar muito claro para a gente. Tá bom? Agora vamos lá, pessoal, para a questão doutrinária. O que a igreja fala em relação à Eucaristia para os não batizados ou até mesmo para os batizados? Vamos dar uma lida, vamos usar como referência aqui, tá bom? Para dizer que é a minha opinião, o documento Redemptionis Sacramentum. Toda vez que você quiser saber o que a igreja está falando sobre a Eucaristia, a disciplina da igreja, a forma como a Eucaristia deve ser ministrada, tudo direitinho, leia Redemptionis Sacramentum. A gente usou muito isso durante aquele vídeo que vai estar no final para você assistir, sobre o caso em que Dom Mol não aceitou ministrar a Eucaristia para uma crismada, porque ela estava de joelhos e queria receber na boca. Mas está aí esse documento que é inaceitável que um bispo não conheça. Redemptionis Sacramentum. Vamos lá ver o que está escrito lá no número 85 desse documento. Vamos lá. Os ministros católicos
administrem licitamente os sacramentos só aos fiéis católicos, os quais, igualmente, só recebam licitamente de ministros católicos, salvo quando se prescreve no cânon 844, pontos 2, 3 e 4, e no cânon 861, 2. Além disso, as condições estabelecidas no cânon 844, número 4, das que nada se pode anular, são inseparáveis entre si, visto que é necessário que sempre sejam exigidas simultaneamente. Então vejam só, aqui o documento Redemptionis Sacramento, ele cita o Código de Direito Canônico. É inaceitável que um bispo não o conheça, tá? Vamos dar uma lidinha o que ele está se referindo aí no número 844, tá? Nos pontos dos itens 2, 3 e 4. Diz o seguinte, cânon número 844, item 2. Sempre que a necessidade o exigir, ou verdadeira utilidade espiritual aconselhar, e contanto que se evite o perigo de erro ou indiferentismo, é lícito aos fiéis, a quem for físico ou moralmente impossível dirigir-se a um ministro católico, receber os sacramentos da penitência, eucaristia e unção dos enfermos, de ministros não católicos, em cuja igreja os ditos sacramentos existem validamente. O que ele está falando aqui são situações em que você pode ter uma pessoa que é católica, não tem nenhum padre disponível, ele está em algum país aí, no Líbano, ou seja o que for, lá você às vezes não tem uma igreja católica lá, não tem um ministro católico, você pode ter de repente um ministro ortodoxo. A igreja ortodoxa, ela possui os sacramentos válidos, apesar de não estar em plena comunhão com a igreja católica. Os sacramentos dela são válidos porque ela possui sucessão apostólica, tá? E a fé relativa aos sacramentos é a mesma da igreja católica, tá bom? Apesar da teologia católica ser muito mais profunda nessa compreensão, a fé dele dos sacramentos é a mesma que a nossa. Tá? Tá se referindo a isso. Então o católico, nesse caso, ele poderia, não tem, precisa receber os sacramentos da confissão, da penitência, da confissão, da comunhão, ele pode pedir a esse ministro. Isso vale também para um caso em que você tem um ortodoxo, por exemplo, que quer receber o sacramento e pode receber do ministro católico. Aqui no item 3, ó, os ministros católicos administram licitamente os sacramentos da penitência, eucaristia, unção dos enfermos, aos membros de igrejas orientais que não têm plena comunhão com a igreja católica, se eles o pedirem espontaneamente e estiverem devidamente preparados. Vale o mesmo para os membros de outras igrejas que, a juízo da sé apostólica, no que se refere aos sacramentos, se acham nas mesmas condições que as referidas igrejas orientais. Então a igreja está falando aqui também que, do mesmo modo que um católico, em caráter excepcional, pode receber sacramentos de bispos, de sacerdotes de igrejas que têm sucessão apostólica, vale também um ortodoxo, de repente está aqui no Brasil, não tem nenhum padre ortodoxo, ele pede a um padre católico, também pode, são casos excepcionais, tá pessoal? Mas não fala absolutamente nada a respeito de você ministrar a comunhão para uma pessoa que sequer é cristã, tá? Se entenderem bem, um muçulmano, ele não acredita na Santíssima Trindade, ele não acredita que Jesus é o Filho Eterno de Deus, ele não acredita que Jesus está presente na Eucaristia e por aí vai. O que ele tem de semelhança com a gente ali é que ele acredita na existência de um Deus único. Basicamente isso, tá bom? Ah, mas eles falam de Jesus. O Jesus muçulmano é um mero profeta pecador. Ele não tem absolutamente nada a ver com o Jesus católico, o Filho Santíssimo de Deus, o Logos Divino, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, uma pessoa não católica não pode receber a Eucaristia, salvo situações como eu citei agora, em que você tem uma pessoa que pertence a uma igreja com sucessão apostólica e, no caráter excepcional, pode fazer isso. Então, um protestante, mesmo que ele tenha um batismo válido, ele não pode receber a Eucaristia, a não ser que ele peça, eu creio na Eucaristia, vou aceitar a fé católica e tal, aí é um caso que ele pode receber. Outra coisa, pessoal, é que é o seguinte, o Catecismo da Igreja Católica, está aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, será que o senhor bispo não conhece, ninguém na arquidiocese conhece para dizer isso? Diz o seguinte, no número 1355, vamos dar uma lida aí, citando São Justino: a ninguém é permitido participar da Eucaristia, senão aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, levar uma vida como Cristo ensinou.
Então, o sacramento da Eucaristia só pode ser recebido por batizados. Por batizados. Você vai ver na carta que foi divulgada pela arquidiocese que ele queria dar um verniz ali. Não, mas veja só, mas Deus nos ama a todos, não sei o que você vai ver. Não, não pode. O sacramento da Eucaristia faz parte dos sacramentos de iniciação cristã. Tá? Então você tem que ser batizado para receber a Eucaristia. O sheik não é batizado, ele não está em comunhão com a Igreja Católica, então ele não poderia receber a Eucaristia. Ah, Jair, mas eu vou negar? Sim, você vai negar. Educadamente, não, infelizmente, sheik, não pode não, viu? Infelizmente, isso não pode não. Era isso que devia ter sido feito. A própria palavra de Deus, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 29, diz o seguinte: todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe sua própria condenação. Então a própria palavra de Deus fala isso. Você não pode receber a Santíssima Eucaristia se não discernir o que está ali. São Justino já mostrava, tem que ser batizado. São Paulo já dizia, receber a Eucaristia de maneira indigna é um gravíssimo pecado, é um sacrilégio, é o beijo de Judas. O caso, o sheik em questão, a gente pode até aceitar que ele não sabia o que estava fazendo. Não sei, de repente chegou ali, um homem já idoso, chegou ali, olhou para aquela missa ali, estão distribuindo alguma coisa ali, eu vou lá, vou pegar. Talvez ele não tivesse plena consciência do que estava fazendo. Mas quem ministrou a Eucaristia para ele sabia a besteira que estava fazendo. Mesmo assim fez. É o maldito respeito humano. O maldito respeito humano. Você pode falar assim, não, Jair, mas veja só, não podia negar, né, não sei o que e tal. Não, vejam só, para vocês terem ideia. Se existe em determinado lugar, o padre, bispo, percebe que existe algum risco da Eucaristia ser profanada naquele lugar, ele tem que ministrar a comunhão na boca. E esse caso, como era uma missa onde havia muitas pessoas ali que não são católicas, ou que não frequentam a igreja, era um caso assim. Um padre, ao perceber esse tipo de missa de sétimo dia, a Eucaristia deveria ser exclusivamente na boca. Eu sou contra ministrar a comunhão na mão, mas como a igreja permite no documento Redemptione Sacramento essa situação, então pelo menos vamos seguir o documento. Lá no número 92, o que a Redemptione Sacramento diz sobre isso? Todo fiel tem sempre direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento. Nos lugares onde a conferência de bispo haja permitido, com a confirmação da sé apostólica, deve-se administrar a Sagrada Hóstia. Sem dúvida, ponha-se especial cuidado, preste atenção, em que o comungante consuma imediatamente a hóstia na frente do ministro, e ninguém se desloque, retorne, tendo na mão as espécies eucarísticas. Se existe perigo de profanação, não se distribua aos fiéis a comunhão na mão. Então está muito claro, o bispo e os auxiliares que estavam próximos ali não cumpriram a sua obrigação de ficar monitorando, sobretudo numa missa, como eu falei, em que o risco de profanação ele é real, ele existe. Até por pessoas que, por ignorância, possam fazer isso. Estão distribuindo. Eu conheço uma pessoa próxima a mim que me contou um dia desse, hoje é protestante, e disse que uma vez estava na cidade, ela foi batizada na igreja católica, foi mesmo que nada, não teve catequese nenhuma. Entrou na missa lá e foi lá provar, e está até comentando comigo, o gosto é até assim, né, estranho, não sei o quê. É esse tipo de coisa que acontece. Mas tem que dar comunhão na mão. Tá? Então houve esse erro, houve esse grave erro também. O primeiro erro foi ministrar uma comunhão a uma pessoa não católica. O documento é claro, não interessa se você é um cara que acha, mas isso é tão feio, problema seu, cumpre o que a igreja está falando. Não cabe ao bispo decidir que a melhor forma de fazer, não, contrariando o documento. Tá? E segundo, foi o desleixo que eles tiveram em deixar uma pessoa receber a Eucaristia e sair com ela na mão. Tá bom? Isso é um problema também. Outra coisa, número 132 do documento diz o seguinte: ninguém leve a Sagrada Eucaristia para casa ou a outro lugar contra as normas do direito. Deve-se considerar, além disso, que roubar ou reter as sagradas espécies com um fim sacrílego ou jogá-las fora constitui um dos
graviora delicta, atos graves, tá? Se eu pronunciei correto, tá, pessoal? Cuja absolvição está reservada à congregação para a doutrina da fé. Bom, no caso do sheik, o sheik não é católico, então ele não pode ser nem punido pela igreja e ele não pode ser excomungado, porque ele não está em comunhão. A excomunhão só acontece para católicos. É feita para católicos e só acontece para católicos, tá bom? Então, só que assim, vem a questão que aconteceu. Eu prefiro acreditar que o sheik não fez aquilo talvez por maldade. Acredito que é um homem idoso que não sabia o que estava acontecendo, fez uma visita a uma missa de alguém por pura consideração. Não sei se ele, pelo que eu já apurei aqui, ele conhecia Dom Geraldo Magela, tinha um bom relacionamento com ele, viu, foi nas exéquias dele, viu aquilo acontecendo e se aproximou. Não sabia, é para pegar um pãozinho, eu vou lá pegar. Não acho que... Agora, o que aconteceu com a Eucaristia? Né? O segundo, eu vou ver mais à frente para vocês aqui, a nota da arquidiocese disse que conversou com ele, ele teria comungado. Comungado não, recebido, porque ele, não sendo católico, ele não pode realmente comungar o corpo de Cristo. Vamos agora dar uma olhada na nota que a arquidiocese publicou, tá bom? Acompanhe comigo aí. Estão vendo aí que a nota está com os logotipos da Mitra Arquidiocesana de Londrina, está assinada por Dom Jeremias, tá? Foi agora no dia 30 que ela foi emitida. Eu baixei a cópia em PDF, vou mostrar para você, está aparecendo aí na tela, e vou mostrar parte por parte dela, para ficar mais fácil de você visualizar no vídeo. Vamos lá, vamos comentar também. Nota de esclarecimento. Prezados irmãos e irmãs, ainda enlutados pela morte do cardeal Geraldo Magela Agnello, arcebispo emérito de São Salvador e primário do Brasil, ex-arcebispo de Londrina, vimos por meio dessa nota nos pronunciar sobre a repercussão gerada pela comunhão ministrada por mim, Dom Jeremias Steinmetz, ao Sheik Jack Ahmad Saleh Mahairi. Vivemos nesse dia uma cerimônia muito bonita de nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que celebra não a morte, mas a fé na vida eterna, através do Cristo vivo e ressuscitado. Funeral de Dom Geraldo, homem entre os mais importantes da Igreja, do Brasil e do mundo, envolveu mais de 24 horas de orações ininterruptas na Catedral Metropolitana de Londrina, com a presença de padres de todos os decanatos da Arquidiocese de Londrina, que engloba 16 municípios da região, e cerca de 20 bispos, entre eles 3 cardeais, padres religiosos de todo o país. Muito além da respeitada autoridade religiosa, Dom Geraldo era amigo e ente querido de muitos que se fizeram presentes nas celebrações, principalmente na última Santa Missa, antes do sepultamento às 10 horas, para prestar-lhe suas homenagens. Ali estavam, portanto, pessoas de diversas confissões religiosas, dentre elas autoridades civis e religiosas, como o Sheik Jack Ahmad Saleh Mahairi, da Mesquita Rei Faisal. Sheik Mahairi conhecia Dom Geraldo Magela desde a década de 80, e estava no funeral do cardeal Agnello como um amigo, pesaroso pelo sepultamento de outro amigo. Tudo bem. O Sheik é um homem conhecido em vários âmbitos da sociedade e mantém respeitosa relação com a Igreja Católica. Foi também amigo de outro arcebispo de Londrina, o saudoso Dom Albano Cavalinho, com quem mantinha uma relação próxima. Como amigo, participou da celebração eucarística e, adentrando a fila da comunhão, recebeu o corpo de Cristo. As imagens da transmissão da Santa Missa mostram Sheik Mahairi recebendo a Eucaristia das minhas mãos, mas não o mostram consumindo. Diante da repercussão dessas imagens, encarreguei o vigário-geral da Arquidiocese de Londrina, Padre Rafael Solano, de conversar com o Sheik para esclarecer a situação, lamentando profundamente o ocorrido, pois seu desejo não foi desrespeitar a Igreja Católica. Sheik Mahairi falou-se ao vigário-geral que recebeu Jesus, foi até o seu banco, sentou-se e consumiu a Eucaristia. Segundo ele, Dom Albano, há muitos anos, havia explicado que a Eucaristia é o corpo de Jesus, considerado um profeta no Islã. Bom, primeiramente, vamos dar uma paradinha aqui. Ele, vou acreditar no que ele está falando, né, de que ele entrou em contato com o Sheik e o Sheik confirmou que recebeu. Vamos dar esse benefício da dúvida para ele. Tá? Vamos acreditar que realmente o Sheik recebeu a Eucaristia, ficou em dúvida ali, não sabia o que era e consumiu. Tudo bem. Mas por que não há um pesar aqui para ele dizer, eu me enganei, na hora eu não pensei, na hora eu fiquei meio sem jeito, assim, acabei ministrando, depois me arrependi. Não, ele sabia quem era o Sheik e ele entregou a Eucaristia. Então houve um claro descumprimento de Dom Jeremias
daquilo que a igreja prescreve, que o catecismo prescreve, que o Código de Direito Canônico prescreve, que a Redemptione Sacramento prescreve. Se você olhar essa carta e observar a carta que Dom Moll utilizou para tentar se justificar de não ministrar a Eucaristia para uma crismada, você vê que é aquela escorregadio. Né? Você não toca no cerne da questão. Tá, tudo bem, você fez isso, mas você estava certo? Tá? Você admite que você errou, você vai fazer de novo? Não, ele está passando por cima. Não, mas ele recebeu, viu? Ele comungou. Não, tudo bem que ele pode ter dito o seguinte: não, tudo bem, eu levei na hora, mas chegou lá, eu consumi, mas ele não podia. O erro começou aí. Vamos continuar. A igreja olha também com estima para os muçulmanos. Adoram eles o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens e cujos decretos, mesmo ocultos, procuram submeter-se de todo o coração, como a Deus submeteu a Abraão, que a fé islâmica de bom agrado evoca. Embora se o reconhecerem como Deus, veneram Jesus como profeta e honram Maria, sua mãe virginal, a qual, por vezes, invocam devotamente. Esperam pelo dia do juízo, na qual Deus retribuirá todos os homens, uma vez ressuscitados. Têm por isso em apreço a vida moral e prestam culto a Deus, sobretudo com a oração, a esmola e o jejum. Declaração Nostra Aetate, número 3. Bom, vejam só, Dom Geraldo, a gente não está entrando nem nessa questão do muçulmano, nada. O que a gente está falando é que existe um não católico, ele pode ser o sheik mais gente boa do mundo, pode ser o cara mais correto do mundo. Tá? Eu não estou nem questionando a sinceridade da fé dele como muçulmano. Ele não podia ter recebido. Quer dizer, ele está utilizando tentando enaltecer o sheik para dizer, não, mas veja só, ele apesar de não ter Jesus como Deus, ele acredita em Deus. Não interessa. Olha, eu como católico, eu não posso comungar se eu não tiver em estado de graça. Nós católicos, basta você não ir para uma missa no domingo para você não poder mais comungar, ter que se confessar. Então não interessa, o sheik não podia ter comungado. Ele pode ser o cara mais religioso do mundo, ele pode ser a pessoa que tem por simplicidade, por ignorância, não aceita a fé católica, está ali realmente achando que está adorando a Deus perfeitamente. Tudo bem, mas eu não estou questionando isso. Tá? Outra coisa também, ninguém está questionando a presença do sheik lá, que ele também colocou, não, mas o sheik era amigo e tal. Não, o sheik é muito bem-vindo. Quem sabe um dia ele não se converte? Extremamente bem-vindo. Então a gente não está questionando a presença dele lá, ninguém está achando isso ruim, ótimo que ele tenha ido, tá? Ninguém está questionando se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa que ele adora o Deus verdadeiro, ninguém está nem falando nisso, a gente está falando que ele não poderia ter recebido a Eucaristia. Sequer batizado ele era. Vamos continuar. Esclarecidos esses pontos, por fim, gostaríamos de considerar o que o Papa Francisco nos ensina no seu último documento sobre a liturgia, Desiderio Desiderave, de 2022. Ninguém havia conquistado um lugar para a última ceia. Foram antes convidados, atraídos pelo próprio desejo ardente do próprio Jesus de comer aquela Páscoa com ele, cujo cordeiro é ele próprio. O que isso tem a ver com o que ocorreu? Está dando a entender o quê? Não, mas todo mundo que foi lá não merecia. Não, realmente, é por isso que eu preciso estar em estado de graça, me confessar para poder ir para uma missa. Entendeu? É dorando a pílula, entendeu? Você tem que ver que a Eucaristia é para os pecadores. Tá? Meu filho, eu sei, mas eu estou falando para você. Pecadores arrependidos. O sheik não podia, porque ele não é católico. Entendeu? Ele parece a carta de Dom Moll, tá? Escorrega, mas não entra no cerne da questão. Vamos continuar, lá vem mais. Antes de nossa resposta ao convite, muito antes, está o seu desejo por nós. Até podemos não ter consciência disso, mas de cada vez que vamos à missa, a razão primeira é porque somos atraídos pelo desejo de nós. Por nossa parte, a resposta possível, a sese mais exigente, é, como sempre, a de nos rendermos ao seu amor, de nos deixarmos atrair por ele. O certo é que todas as nossas comunhões no corpo e sangue de Cristo foram por ele desejadas na última ceia, escreveu o Papa Francisco. Toda a criação é manifestação do amor de Deus, e desde que esse amor se manifestou na plenitude da cruz de Cristo, toda a criação é atraída por ele, é toda a criação que é assumida para ser posta ao serviço de encontro com o Verbo encarnado, crucificado, morto, ressuscitado, que subiu ao Pai. Número 42. O que é que isso tem a ver, mais uma vez? Mais uma vez, você fala, não tem nada a ver com corrido. Tá? Ah, mas a criação atrai, Deus atrai todos a si. Tudo bem. No dia que um muçulmano, seja quem for, quiser receber Jesus na Eucaristia, maravilhoso. Vá lá
converse com o sacerdote, com o bispo, aceite a fé católica em sua integralidade, seja batizado, faça uma catequese bem feita, né, e receba Jesus na Eucaristia. Pode até ser batizado no mesmo dia receber Jesus na Eucaristia. Tá? Mas isso não quer dizer porque Deus atrai todas as pessoas a si, aí então todos podem comungar. Não, de jeito nenhum. Tá? Vamos lá para o último parágrafo. A Eucaristia que se levanta, verdadeiro corpo e sangue de Jesus, é comungado pelo povo reunido em volta do altar, também como sinal de caridade, desse amor irrepetível de Deus que se manifesta na cruz de Jesus. Assim sendo, abandonemos as polêmicas para escutarmos juntos o que o Espírito diz à Igreja, conservemos a comunhão, continuemos a maravilhar-nos pela beleza da liturgia. Foi-nos dada a Páscoa, deixemos-nos guardar pelo desejo de que o Senhor continua a ter de poder comer conosco, sob o olhar de Maria, Mãe da Igreja. Papa Francisco, Desidério Desiderável, número 65. Celebração Eucarística nos ensina o exercício nobre da caridade, alimenta a mansidão, nos conduz à fraternidade e ao respeito a todos. A Eucaristia, mistério do amor, seja para todos fonte de graça e luz que ilumina os caminhos da vida. Londrina, 30 de agosto de 2023, em Cristo Jesus, minha bênção. Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo metropolitano de Londrina. A carta não disse nada com nada. A carta não disse... A única coisa relevante nessa carta foi ele dizer que entrou em contato com o sheik, que o sheik confirmou que ao sair da fila recebeu a Eucaristia. A única coisa relevante, o resto foi tudo passada de pano, dourar a pílula, tirar de tempo, deixa isso para lá. E sim, em que ficou? Em que ficou o seu ministério Eucaristia ou não católico? Pode ou não pode? Isso está certo? A Redemptor e Sacramento está errado, o Catecismo está errado, o Código de Direito Canônico está errado. Em que ficou? Não, simplesmente não falou. Essas cartas que vêm da CNBB e que vêm de certos bispos da Teologia da Libertação, essas incomodam muito. Agora, ela está exatamente como eu esperava. Sempre aquela coisa encebando, entendeu? Encebando, tirando de tempo, aí no final bota um pedacinho de uma encíclica, bota uma coisinha fora de contexto ali da Bíblia, da patrística, para tentar dar um ar de legitimidade naquilo ali, e não tem. Foi errado. Bernardo Kister fez um vídeo em que ele fala que conhece gente em Londrina que teve a comunhão negada por Dom Geraldo porque queria receber de joelhos e na boca. Não sei, mas Bernardo, que é de Londrina, ele falou isso, tá bom? Eu não duvido, entendeu? Agora sim, é algo, pessoal, bastante revoltante isso daqui, tá? Bastante revoltante. Você vê a falta de zelo desses bispos da Teologia da Libertação. Como é que você sabe que é a Teologia da Libertação? Bom, eu não lembro qual foi o ano, se foi 2017, que Bernardo ele fez um vídeo, foi um vídeo que foi quando o Bernardo ficou bastante conhecido, de um encontro das SEBs lá em Londrina, e um dos que estava presidindo era Dom Jeremias. De Londrina. Para que, de fato, o 14º Intereclesial seja um momento muito intenso da Igreja no Brasil. E a pergunta que fica agora é: quem é Dom Jeremias Steinmetz? Qual é a capivara? Qual é o currículo dele desde que ele chegou aqui nessa cidade? São tantos feitos homéricos que eu tive que anotar um papel aqui pra vocês. Bom, assim que ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele fez foi um grito dos excluídos. Grito dos excluídos do nosso país. Isso que envolveu o pessoal da MST, movimentos sociais, tudo para gritar o quão excluídos eles são na sociedade. A segunda delas foi aquela semana LGBT que se tornou muito famosa, que eu dei o estouro da bomba na internet, fui até banido do Facebook por isso, tornou-se uma notícia internacional e ele, inclusive, deu o aval para que o evento continuasse. A terceira delas foi que há denúncias de algumas pessoas que chegaram a mim dizendo que o bispo se recusa na missa a dar hóstia na boca das pessoas quando elas estão ajoelhadas. Isso aí configura um verdadeiro abuso de autoridade, um verdadeiro abuso de poder. Outra coisa... Esse vídeo na internet aí, você pode procurar, ele mostrava o absurdo que é aqueles encontros das SEBs. A SEBs é tudo menos católica. Esse último encontro da SEBs que teve agora, que eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve, foi uma coisa horrorosa. Horrorosa, meu filho. É esquerdismo para tudo quanto é lado, a liturgia é uma bagunça, é uma coisa... Olha, eu tive que ter estômago para ver aquilo ali. Tem até um áudiozinho dele que na época que divulgaram, que ele disse: deixa latir. Deixa latir. Vocês vão lembrar disso. Foi Dom Jeremias, tá? Então é irritante, cara. É uma coisa assim que desanima muito a gente ver isso.
Tem bispos maravilhosos no Brasil. Graças a Deus tem bispos muito bons que enchem a gente de orgulho e de esperança. A gente vê que o Espírito Santo continua soprando. Mas tem bispos que, sinceramente, você vê essa falta de zelo, essa falta de cuidado. Ou você vê distribuindo a Eucaristia. Eu repito, nos anos 90, até em paróquias da Teologia da Libertação, o pessoal pelo menos recebia a Eucaristia assim. Agora é assim, ó, estende a mão que eu boto aqui, na minha mão aqui, como fosse uma bolacha. Entendeu? Tem gente que chega, pelo menos ainda inclina o corpo ainda e tal, mas, pessoal, receba a Eucaristia de joelhos e na boca. Ou pelo menos na boca, tá? Pelo menos assim. Eu vou deixar um vídeo para vocês agora, mostrando que aconteceu recentemente também, um caso de uma fila de comunhão, em que a mulher chega, recebe a Eucaristia, coloca na mão e se retira. Se você olhar do lado direito do vídeo, do lado se você é um padre ou um diácono, ele olha e aparentemente ele percebe isso. A informação que eu recebi é que eles foram atrás e ela comungou na frente deles. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado. Principalmente quando você tiver uma missa que é externa, às vezes fora da igreja, a missa campal, né, melhor falando, ou uma missa em que vem muito convidado, muito visitante, missa de crisma, missa de batismo, missa de primeira Eucaristia. Tem muita gente ali que nunca bota o pé na igreja. Ah, eu vou aproveitar e vou comungar. Tem espírita que gosta de chegar na igreja católica e comungar e não sabe o que é aquilo. Protestante geralmente não vai, né? Mas espírita sim. Ah, eu vou ali, vou comungar, vou receber a Eucaristia ali. Então nesse tipo tem que ser o quê? Olha, pessoal, olhe, quem não for católico, a Eucaristia é só para católicos, tá bom? Quem também não tá em pecado mortal não vem. Isso vai ferir muitos ouvidos. Antigamente tinha padre que ainda dizia, quem estiver preparado. Eu já vi um padre dizer, não fale isso, a pessoa que tem que dizer que está preparada. Realmente ele é o único que vai poder dizer se está preparado. Só que ele comete um pecado público assim muito escandaloso. Mas você tem que falar. Muita gente comunga aí de forma sacrílega porque ele não sabe. Porque ele não sabe. Então, meus irmãos, a gente vai concluir esse vídeo agora, deixando como mensagem para você, reze pela igreja, reze pelos bispos, pelos sacerdotes, tá? Faça sua parte de catequizar as outras pessoas e, sobretudo, dê exemplo. Vai para a missa, procure comungar de joelhos e na boca, pelo menos na boca. Evite o máximo possível. E se for um padre que é amigo seu, você sabe que ele é aberto a ouvir sugestões, padre, vem aqui, ó, padre, tá aqui, ó, Redemptione Sacramento, aqui, ó, número 90, 91, 92. Olha, quando o senhor for distribuir a Eucaristia, bota uma pessoa com um pratinho embaixo, né? Bota um genuflexório, se for o caso, para quem quiser comungar de joelho. O padre não pode negar a comunhão na boca, a comunhão na mão, se não houver um risco real. Tá? Olha, tem um risco real, aí ele pode, ó, só vou distribuir a Eucaristia hoje aqui. E quando for a Eucaristia nas duas espécies, tem que ser obrigatoriamente na boca. Veja o meu vídeo lá sobre Dom Mol, estou explicando isso direitinho. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Peço a você que você, se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, dê seu like lá para aumentar a relevância do vídeo, verifique no sininho se você permanece inscrito, está sendo avisado dos vídeos novos que a gente está lançando semanalmente, e veja também as nossas redes sociais alternativas, porque a gente não sabe se vai ficar no YouTube para sempre, tá? A gente vê que criativamente a censura está aumentando. Então tá aí nossas redes sociais, inscreva-se nelas também, e a gente também tem duas plataformas de vídeo, que é o COS TV e o Rumble, onde você pode acessar os nossos vídeos também. E também a nossa segurança, caso o vídeo seja retirado aqui do YouTube. Então, muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho